Nesta edição, vamos falar sobre os serviços de telefonia. Para conversar conosco, Rui Bottesi, presidente da Associação de Engenheiros de Telecomunicações. O Jornal do Engenheiro na TV cobriu a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, realizada no dia 9 de abril. Valorização profissional. Esse é um assunto que eu gostaria de tratar de uma forma bastante abrangente. Nós estamos falando de valorização profissional quando nós falamos, por exemplo, nós ficamos falando na falta de engenheiro. Quando, de vez em quando, sai alguma matéria dizendo vai faltar engenheiro. Na verdade, falta valorizá-los, falta ter oportunidade de trabalho. Por exemplo, nós estamos lutando agora pela carreira de Estado, onde nós podemos ter no município, no Estado, no governo federal, nós podemos estar discutindo junto com a FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, a valorização do profissional. Ou seja, nós temos carreira de Estado onde o profissional terá uma carreira, terá um plano de carreira, terá oportunidade de crescimento e será reconhecido. E, de fato, com essas questões, nós não teremos mais a necessidade de importar profissionais, como está sendo colocado, porque nós teremos profissionais, de fato, para atender a demanda de crescimento desse país. Nós temos a nítida certeza de que se cada um dos empresários, dos executivos, dos políticos, entenderem que o salário mínimo profissional tem que ser preservado, ele tem que ser atendido, é uma lei do salário mínimo profissional. Sem dúvida nenhuma nós teremos sucesso na carreira da engenharia, nós teremos aí a demanda atendida, nós teremos aí profissional dedicado cada vez mais à sua causa. Nós temos que o mínimo seja estabelecido, que é o salário mínimo profissional. Essa é uma luta constante da Federação Nacional dos Engenheiros e do nosso sindicato. O sindicato está presente em qualquer questão que envolva o salário mínimo profissional. Nós temos que atender a lei está em pleno vigor e ela precisa ser cada vez mais atendida pelos estados, pelos municípios e pelo governo federal. Então a valorização profissional é uma coisa que vem desde o seu salário até o entendimento da profissão do engenheiro. Então valorize seu engenheiro, valorize-se engenheiro também. Perceba o seu salário mínimo, fale com o sindicato se você não estiver recebendo. Estamos juntos nessa luta. Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, vamos falar sobre os serviços de telefonia. Para conversar conosco, estamos recebendo aqui Rui Bottesi, presidente da Associação de Engenheiros de Telecomunicações, uma entidade nacional. E até fazendo um adendo, não só a telefonia, a telecomunicação como um todo, que abrange aí também tudo o que diz respeito ao tráfego de dados, né? A questão da internet, a questão da sua TV por assinatura. Rui, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com o Sindicato dos Engenheiros também. E aliás, o Rui visitando a sua casa, engenheiro. Muito obrigado, isso. Rui, para a gente introduzir o tema, vamos falar um pouquinho da telecomunicação no Brasil. É uma tecnologia, essa tal como conhecemos hoje, é considerada recente historicamente? A tecnologia? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o Brasil, o brasileiro, ele tem uma vocação para a tecnologia. Tanto é que começou com D. Pedro, na cidade de Bragança. Então está sempre envolvido com essa parte tecnológica, desde aviação, carros e tudo mais. Telecom, o brasileiro tem afinidade e nós estamos vendo aí um avanço enorme. O Brasil, em termos de uma rede complexa de telecomunicações, né? Nós estamos batendo mais de 250 milhões de telefones celulares hoje, 45 milhões de telefones fixos, né? E você vê uma rede vigorosa de telecomunicações. Nós temos na telefonia móvel, nós temos 2G, 3G e está começando a 4G em telefonia. Então, em termos de tecnologia, digamos assim, o Brasil está, de fato, inserido no mundo, digamos, da tecnologia, digamos, daquilo que é mais avançado. De que se compõe, para a gente didaticamente falar aos telespectadores, os serviços de telecomunicações?
Muitos confundem com a questão, as transmissões de TV, mas isso é uma outra legislação que é a radiodifusão. Sim. Né? Então explique para nós quais são os serviços mais comuns de telecomunicações. Bom, os serviços mais comuns de telecomunicações, o básico mesmo é a telefonia. É a telefonia que se divide a telefonia fixa e a telefonia móvel celular. Mas o que está predominando, desde que o setor foi privatizado em 1998, é a telefonia móvel celular. A telefonia fixa praticamente ela estagnou em cerca de 45 milhões de, digamos, telefones fixos, né? E a telefonia móvel celular, ao contrário, ela é, digamos assim, a novidade que tende praticamente a predominar, o telefone pessoal. Então, nós estamos com mais de 250 milhões de telefones celulares. O que ocorre é que aí está havendo uma convergência, porque a TV a cabo também está avançando. Então, uma convergência onde a parte de TV a cabo, TV por assinatura, elas também estão oferecendo serviços de telecomunicações, né, na parte de telefonia fixa, na parte de telefonia, digamos, na banda larga também. Então, está havendo uma convergência utilizando os meios mais adequados, que vai desde TV a cabo coaxial, vai fibra ótica e também vai wireless, quer dizer, tudo sem fio. Há uma convergência de serviços de telecomunicações. A radiodifusão, praticamente, ele é um outro segmento. A parte é um mundo, digamos, também é complexo, faz parte de um guarda-chuva amplo de telecomunicações, mas ele segue uma legislação mais específica, né? Isso faz com que as empresas de telecom sejam economicamente poderosíssimas, correto? Perfeito, tem um poder econômico enorme em função da capilaridade, tem uma penetração, nós estamos falando aqui de quase 300 milhões de acessos, né? Mais a banda larga que você tem aí também no celular. Então tem um poder de força muito grande, tanto é na parte de investimento de rede, que todos os anos eles investem, digamos, bilhões de reais para poder manter essa tecnologia funcionando. O que ocorre no Brasil, que eu gostaria de deixar destacado aqui, é que o Brasil tem uma rede vigorosa, porém a quantidade, o volume de reclamações nas entidades de defesa do consumidor é muito elevado. Então o Brasil avançou muito na sua capacidade de rede, né? Mas ele não tem a excelência técnica, deixou de lado essa questão de qualidade. O Brasil hoje, ele é digamos, tem muitas reclamações na entidade de defesa do consumidor porque não tem qualidade de serviço, na prestação de serviço. Depois que o setor foi privatizado, então as empresas operadoras, elas reduziram bastante a parte de custos, tanto na parte de investimentos também na própria rede, como também na parte de pessoas, recursos humanos. Terceirizando mão de obra, por exemplo, em larga escala, por exemplo, com demissões em massa. E isso faz com que a qualidade do serviço prestado para o usuário final não seja boa. O que fazer, né, para se resolver para daqui a 5 anos? Algo precisa ser feito, algumas coisas precisam ser feitas hoje, acredito. Quais são os caminhos aqui para que a gente comece a solucionar esse problema? Veja bem, Fábio, uma coisa que é muito importante é o seguinte, se eu citar para você que a qualidade não está boa, não é novidade para quem está assistindo o vídeo, porque ele percebe isso na ligação celular, você percebe telefonia conexão fixa, de internet, na cobrança da conta, né, muitos erros em conta e assim vai. Então, você olha na rede física, nas ruas você vê os cabos pendurados, no subterrâneo, a rede aérea então é medonha, com os alagamentos e tudo mais. Então, a qualidade, né, digamos assim, está muito a desejar. Por quê? Porque o próprio órgão regulador, que é a Anatel, ela não fiscaliza. Não tem verba, não vai fiscalizar e ponto final. Então as operadoras fazem aquilo que entendem, o melhor, sempre buscando o lucro. E o usuário fica em segundo plano. Agora, o que fazer para mudar isso? No prazo, digamos, de 5 anos, a perspectiva que temos é que vai continuar exatamente o que está hoje. Você projeta esses problemas, o crescimento da rede e mais os problemas, porque não está se fazendo absolutamente nada para melhorar o que está aí. No prazo de 10 anos, eu diria o seguinte, talvez você precisaria promover reformas, né? Eu digo, a reformas vai desenvolvendo o modelo que está aí, talvez um novo marco civil, e repensando o modelo, digamos, da agência reguladora, da maneira como a Anatel trabalha, né? Você não vê como melhorar, não é falta de verba, está faltando isso, não é nada disso. A questão é da forma, digamos, como foi concebido, como está sendo utilizado e as interferências políticas no órgão regulador, né? Que faz com que os problemas sejam eternos. 5 anos, 10 anos, nós vamos sentar aqui de novo e falar assim, telecomunicações continua sendo o que está. Então, o que é preciso fazer? Reformas.
Reformas no modelo, reformas, digamos, do órgão regulador. Precisa do órgão regulador ou não? Talvez acredito que não. Ou então, um órgão regulador tendo como, digamos assim, tendo parte da sua composição de conselheiros, né, de membros, a iniciativa privada dentro do órgão regulador também. Porque o modelo que está aí hoje, ele não é bom nem para a operadora, nem para o usuário e nem para o governo. E cada um finge que está bom, ok? Olha, está bom para você, está bom para mim. Mas você vê, quando você vai, digamos, aos Estados Unidos ou vai para a Europa, você vem encantado. Mas chega aqui no Brasil, você depara com isso. Quem é que está ganhando muito? No momento, quem ganha muito com a situação atual são as operadoras, que pegam os lucros e revertem para suas matrizes e vai embora. Então, o que nós estamos presenciando é de uma concentração de empresas, telefonia fixa com telefonia celular, convergência de redes, e as empresas diminuindo. Né? Hoje nós temos quatro grandes players, né? Que na verdade agora a tendência é ficar 3. Então nós estamos partindo para o monopólio privado, que é perverso, é pior do que o monopólio estatal. Rui, os fatos e resultados aí do serviço nos mostram claramente que falta essa fiscalização, esta vigilância sobre as empresas privadas. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui que você vai me responder se são ações pontuais ou se são boas ações para se combater a falta de qualidade. A primeira é a seguinte, a questão da portabilidade. Se essa condição que foi imposta legalmente, né, porque tecnicamente era possível e foi imposta legalmente, se isso faz com que a mudança de empresa faz com que elas fiquem mais assim ligadas naquilo que o consumidor pede, que é qualidade. Sim. E a segunda é a seguinte, recentemente uma grande empresa foi lançar uma super promoção para, obviamente, vender mais telefonia, para que a sua marca fosse mais usada, porém, se eu não me engano foi a própria Anatel que fiscaliza, barrou essa promoção e falou assim, não, você está proibida de vender mais, porque você precisa atender melhor esses usuários. São ações pontuais ou são boas ações que precisam ser só mais feitas com mais rigor? Olha, as duas ações são boas. Primeiro, a portabilidade é algo, digamos, necessário. A questão é que você sai da qualidade ruim de uma empresa e vai para outra ruim também. Então você não sabe qual das duas são boas, porque ambas têm que melhorar. Então a portabilidade em si, ela é para você manter o seu número para satisfazer o cliente e estimular a competição. Mas se ambas empresas elas estão com qualidade, digamos, comprometidas, o usuário fica insatisfeito nas duas, ele acaba voltando para aquela outra e fica lá, é um bate e volta. Isso não interessa. Aí entra a questão da fiscalização de melhorar a qualidade. Agora, com relação a outra questão que você falou, eu acredito o seguinte, que não adianta você aumentar a sua base de clientes, que é o caso de algumas empresas celulares, aumentar a base, mas você não fez investimento na rede. Então o que acontece? As ligações vão cair, a qualidade, então a reclamação das entidades de defesa do consumidor aumentam muito. Por quê? Porque o marketing tem uma visão, só que a engenharia tem outra visão, digamos, precisa de dinheiro, investimento e recurso, não tem esse investimento, e o marketing quer crescer sua base. Para que ele quer crescer a base de clientes? Para vender a empresa. Que é o caso de uma empresa que está aí, está praticamente à venda. Então você fala assim, bom, mas espera um pouco, não está fazendo investimento por quê? Então o órgão regulador ele tem que barrar, ele fala assim, olha, você não pode mais vender terminais e serviços, por quê? Porque a sua qualidade de serviço não está boa. Então esse é o papel do órgão regulador. Agora, tem esse ponto que é positivo, mas o órgão regulador tem que ser mais incisivo, tem que dar fazer mais vezes. Mais vezes, entendeu? Então aí entra o quê? Nós chegamos num ponto seguinte, rede nós temos, falta qualidade. Agora, para você crescer, tem uma hora que tem uma saturação aí. Saturação, porque eu não tenho os meios de transmissão, digamos, prontos para a base de dados. Nós estamos falando um 4G, por exemplo. O 4G, se você for procurar um cliente que tem 4G, fala assim, poxa, quem tem 4G? Você tenta caçar alguém, porque ele foi lançado o ano passado para atender a Copa das Confederações, mas hoje nós estamos em 2014, nós não chegamos a 0,5% de clientes no 4G, né? Clientes 4G. Então por que isso? Porque o órgão regulador, o que ele fez lá? Ele definiu uma frequência de 2,5 GHz, cometeu um erro grosseiro, que se a empresa a operadora crescer no 2,5 GHz, o 4G hoje, está aumentando o problema. Então a operadora praticamente
faz um jogo de cena que está investindo tal, até esperar a frequência de 700 MHz, que é de quem? Utilizada pelo setor de radiodifusão. Então você veja, o órgão... Quando este migrar para a TV digital plenamente. Plenamente. Então o órgão regulador cometeu um erro grosseiro que agora tenta reparar, criou um problema, quer dizer, o órgão regulador está mostrando que ele não tem visão de longo prazo, não está dando segurança técnica para o país crescer. Você percebe? Tem que admitir o erro lá, assim, de 2012, com a frequência 2.5. Por quê? Por que o celular, o 4G não cresce? Por causa da frequência. As operadoras não vão investir nessa frequência. A cobertura é pequena. Eles vão falar, que órgão regulador é esse? Você percebe? Então, você começa, digamos, criar problemas técnicos, né? E vai amontoando esses problemas. Quando você chega lá na frente, não dá para você crescer o país de uma forma assim, vigorosa, constante. O órgão regulador não transmite segurança para você que é usuário e para quem também acha que está indo bem, que é o caso das empresas operadoras, não está boa. Entendeu? Então, para quem que serve esse modelo? Para o governo arrecadar impostos? É isso? Esse modelo não interessa mais. Como é que se encontra a categoria, e aí você pode me responder institucionalmente, por ser da AET, como é que fica a categoria diante desse dilema? Porque ele esbarra no técnico, mas não é técnico, porque o engenheiro não decide estas coisas, né? Sim. Ele é um problema, ora político, ora mercadológico, ora de incapacidade técnica, né? De um órgão gestor, que no caso aqui você denominou como esse órgão gestor, que não está sendo capaz de lidar com o problema, a Anatel. Como é que fica a categoria? Olha, para você ter uma ideia, em 1989, a Telesp, que era estatal, tinha 900 engenheiros. Esse é o número, 900, essa é a ordem de grandeza. Se você for ver no mesmo prédio hoje, onde tem a sede da Telefônica, para você ter uma ideia, não vai ter, olha, dentro da empresa toda, não chega a 100 engenheiros. Percebe? Então o que acontece? O setor de telecomunicações ele precisa expandir, mas para a categoria não está bom. A terceirização é muito grande, né? Aí o que acontece? O engenheiro praticamente não acaba encontrando mercado. Os novos engenheiros de telecomunicações vão encontrar mercado onde? Nos outros setores. Aí ele vai para o setor de energia, né? Ele migra para as outras áreas para poder também falar assim, tá ok, eu aprendi, porque o diploma ele vem como engenheiro eletricista, né? Engenheiro eletricista registrado no CREA, ok. Então ele vai trabalhar também em outros setores, principalmente no setor elétrico, que ele está um pouco mais atraente. Então do setor de telecomunicações fica mais voltado para os técnicos e também, como telecomunicações tem essa mistura com a parte de tecnologia da informação, os analistas acabam ocupando esse espaço que seria do engenheiro. Então, para a categoria de telecomunicações, para o engenheiro, não está bom. O mercado não está bom. E quando vai pegar as empresas de rede, que às vezes prestam serviços terceirizados, quarteirizados, né? E aí a qualidade cai. Esse é um problema também. Na atividade fim da empresa, da operadora, eles terceirizam muito. Terceirizam e aí a atividade fim, que seria o core business da empresa, a qualidade acaba caindo. E isso em termos de atratividade de mercado de trabalho, para o engenheiro de telecomunicações, em telecomunicações não está bom, a não ser que ele vá um pouco para a parte de radiodifusão. Mas a quantidade de vagas é muito pequena, entendeu? Então, precisamos de mudanças. E principalmente de mais engenheiros na área. Rui, foi um prazer recebê-lo aqui. Nosso objetivo com a entrevista foi esclarecer um pouquinho o porquê pagamos tão caro por um serviço que sofre tantas reclamações. E eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, a fim de você também acrescentar algo que nós não contemplamos nas perguntas. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de levar, digamos, para a categoria os nossos problemas, mas eu gostaria que todos que estão assistindo esse programa tentassem olhar o seguinte, esses 5 anos, aonde é que estaremos, o Brasil vai estar daqui 5 anos pela frente? Porque eu não consigo ver mudanças, né? Não estamos vendo, digamos, ações positivas para um Brasil, digamos, enfrentar suas dificuldades, ter um crescimento vigoroso, né? Ou seja, entrar num ambiente de prosperidade e ser uma nação. Hoje o Brasil continua sendo um país e digamos, pelo menos o nosso esforço é que ele seja um país uma nação, né? Com menos interferência política, ou seja, diminuir o tamanho do Estado. O Estado, digamos, não está ajudando. É isso. Obrigado, viu? Ok.
E o Jornal do Engenheiro, que debate os principais assuntos a respeito do desenvolvimento, deseja abordar mais e mais vezes esta área, a telecomunicação. E nós esperamos que nas outras pautas o cenário mude. Que não daqui a 5 anos a gente tenha que, ao abordar o tema, tomar a seguinte conclusão: vamos reprisar a entrevista com o Rui, que nada mudou, então vamos aí reprisá-la, porque a situação é a mesma. E que possamos trabalhar para que isso melhore. Esta entrevista fica por aqui, mas tem mais Jornal do Engenheiro para você. Um forte abraço e até breve. O Jornal do Engenheiro na TV cobriu a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, realizada no dia 9 de abril. O evento, organizado pelas centrais sindicais, teve como objetivo reforçar perante o governo federal e a opinião pública as reivindicações prioritárias dos trabalhadores. 8ª Marcha dos Trabalhadores, aqui em São Paulo, pegando companheiros de diversas centrais, CUT, Força, UGT, Nova Central, CTB, CGTB, do país todo, com uma pauta elaborada para negociar com o governo atual e também para apresentar para os futuros presidentes e presidentas que serão candidatos. É um debate que fizemos para garantir a unidade dos trabalhadores em torno da ação, a unidade dos trabalhadores em torno de uma proposta objetiva para o debate. Nós queremos 40 horas semanais, está na hora dessa jornada cair. Nós queremos uma nova tabela do imposto de renda, porque essa que está aí cobra muito de quem ganha pouquinho e cobra quase nada de quem ganha muito. Então, como todos os direitos só veio depois de muita luta, nós estamos de parabéns todas as centrais sindicais por essa manifestação. E ela só foi possível pela unidade de todas as centrais sindicais, porque nós podemos ter opinião diferente, mas quando o assunto é defender o trabalhador, nós temos que estar todos juntos. Entre as bandeiras que os trabalhadores defenderam durante a marcha, pode-se destacar o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial e a extinção do projeto de lei que pretende ampliar a terceirização, contemplando inclusive a atividade fim. Nós estamos nessa marcha, os trabalhadores de todas as centrais, unidos, para que a gente possa ter mais qualidade de vida para as pessoas, que tenha mais engenheiro, mais escola, para que todo mundo possa ter o direito de exercer uma profissão digna, técnica, desenvolvida, para desenvolver o Brasil. Os trabalhadores mostrou a sua força, foram 40 mil trabalhadores na rua, para dar um recado para o presidente Dilma, do governo do Estado, para dizer que os trabalhadores não aceitam tirar nenhum benefício e nem tampouco aceitamos que nós não seja atendido itens importantes dessas pautas, como o fator previdenciário, como a jornada de trabalho, como a terceirização, que nós achamos esse projeto, nós achamos que é uma aberração para os trabalhadores. Então, é uma pauta das mais importantes. E dizer que essa unidade das centrais é porque as centrais têm proposta que atende os trabalhadores e que atende os empresários também. Porque nós temos um projeto de desenvolvimento nacional com distribuição de renda para todos os trabalhadores brasileiros. Por isso que nós achamos que é importante e é histórico essa marcha hoje. A estimativa dos organizadores é que 40 mil trabalhadores participaram deste ato, que começou na Praça da Sé e se dirigiu até o Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Queremos que a presidenta Dilma ela se sensibilize, porque no governo Lula nós tínhamos uma condição de falar muito mais vezes e conseguimos a política do salário mínimo, acabar com a emenda 3, a valorização das centrais sindicais, e a presidenta Dilma até agora, nesse período, não teve ainda uma marca importante com relação às reivindicações da classe trabalhadora. Não há dúvida que o projeto dela é importante do ponto de vista de tirar as pessoas da linha da miséria, mas a relação com o movimento sindical precisa se estreitar e infelizmente ainda não conseguimos. É fundamental que ela se sensibilize, porque ela tem na base dos trabalhadores, com certeza, uma pressão importante para fazer do governo dela um governo que marque
a relação com a sociedade, em especial em bandeiras como a redução da jornada, o fim do fator previdenciário, a questão das capacitação e educação, a Convenção 158 que trata da dispensa desmotivada, a Convenção 51 que dá direito aos servidores públicos de fazerem greve, enfim, a pauta é extensa, mas 2 ou 3 itens, ou um item atendido, com certeza vai ter um avanço no nosso país. Nós precisamos avançar. O Brasil teve melhoras, hoje muitas pessoas têm internet, têm celular, têm até automóvel, mas quando ele abre a porta da casa dele, não tem rede de esgoto, não tem educação, não tem saúde. Nós precisamos mudar o Brasil e é por isso que todas as centrais estão aqui de forma unida para fazer com que, num ano de eleições, onde todos ficam muito mais sensíveis, atendam às vozes da rua, a voz do trabalhador e trabalhadora brasileiro. A importância é mostrar aos poderes constituídos da República que a classe trabalhadora, quando se trata de reivindicações gerais, ela sabe se unir, né, em torno de uma pauta que nós já entregamos à presidenta desde a primeira marcha. E me parece que estão com a memória um pouco fraca, porque na verdade nós reivindicamos isso há tempo. Hoje nós estamos retomando essa discussão, mostrando novamente a unidade das centrais e convocando a sociedade, que é o que nós estamos fazendo, não é em benefício de um grupo, é em benefício de todos, da classe trabalhadora, da sociedade e da nação. É preciso que todos entendam isso, não é? Para saber mais a respeito da mobilização dos trabalhadores em prol de seus direitos, acesse o nosso portal na internet.